podcast com morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Tiago, já estamos à espera desta conversa há muito tempo. Há muito tempo. Aliás, até te posso aqui confidenciar que era daquelas que eu tinha mais curiosidade não é? em fazer. Até porque a pessoa nos foi, entre aspas, muito bem vendida por um outro convidado que já tivemos aqui connosco. É verdade, e depois dessa entrevista só aumentou ainda mais a expectativa. É verdade. Portanto, dizer-vos que nós estamos aqui com muitas expectativas, não pondo pressão ao nosso convidado, mas estamos com muitas expectativas para esta entrevista, não é? É verdade, portanto, quem temos aqui é uma das personagens mais marcantes da temporada 9. Sem dúvida. Eu não o considero assim muito mau. Não, ele terminou bem. Ele estava ali a ser mal influenciado pelo Era Marcos tipo meio na rebelde, altura. meio Exatamente, rebelde. mas Eu depois acho que já acabou bem. disseste tudo com o Marcos, mas pronto. Pois é, então, portanto, temos aqui à nossa frente o Kiko, da temporada 9, que por acaso também se chama Francisco na vida real, não é? É verdade. Portanto, temos aqui Francisco Carreão. Olá, Francisco, bem-vindo. Olá, Francisco, Alô, bem-vindo. Muito obrigado. Um gosto enorme de ter-te aqui. Sim, sem dúvida. Não sei se te pusemos alguma pressão agora aqui no início, mas está à vontade. Nem um bocadinho. Força. Vai. Então, nós costumamos sempre começar aqui as entrevistas da mesma forma e aqui não vai ser diferente, portanto, queremos saber um bocadinho mais sobre ti, quem é o Francisco Carreão. Ok, então o Francisco Arraiol é era, já não é, mas era um adolescente que queria estudar teatro e fez um curso profissional de teatro na Madeira, onde nasci. E quando terminei o curso profissional de teatro, quis seguir os estudos e mudei-me para Lisboa para fazer a Escola Superior de Teatro e Cinema. Depois de terminar a escola, aliás, ainda durante a escola, no final do terceiro ano, portanto foi mesmo na MUS, eu fui contactado por um antigo professor, que foi o Hélio Camacho, que também fez Morangos. Também fez Morangos, verdade. Foi o meu primeiro professor de teatro, alguns anos antes de qualquer um ir fazer Morangos. E na altura o Hélio estava a terminar a série 8 e comunicou-me que ia haver uma renovação de elenco e perguntou-me se não tinha interesse em fazer o casting. Eu, na altura, estava a acabar a escola, tinha algumas ideias de ir para fora, de ir fazer formação lá fora. Mas, efetivamente, quando o Hélio me falou desta possibilidade, não sei, nunca tinha pensado, vou ser sincero, até aquele momento nunca tinha pensado entrar nos Morangos, mas naquele momento, ao ver o Hélio, que tinha sido também uma referência para mim, um meu primeiro professor, senti uma vontade muito grande de experimentar e de tentar e de ver também, porque era um tipo de representação que eu nunca tinha feito e que em nenhuma escola se aprende a fazer aquilo que depois se aprende a fazer na televisão. E o que acabou por acontecer foi isso, na altura enviei as fotografias e o currículo e fui fazer um casting. Depois do casting passei para o workshop. Foi um workshop de 2 meses, na altura lembro-me que foi complicado e engraçado porque eu estava a terminar a Escola Superior de Teatro e Cinema e ia fazer o workshop dos Morangos ao mesmo tempo. E o mais engraçado é que eu tinha uma professora que era a minha professora no conservatório e a minha professora no workshop dos Morangos. Ai, que fixe. Que era a Sara Belo, que depois também acabou por entrar na novela. Portanto, foi assim que eu fui parar aos Morangos com Açúcar. Portanto, a história foi esta. E de que forma é que os morangos te impactaram em relação à pessoa que és hoje? Quem é que és tu hoje em dia? Muito. Primeiro de tudo, os Morangos acabaram por me levar para um outro caminho, um outro rumo, um outro universo que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava a fazer. Eu vinha, sem dúvida, de uma escola muito forte do teatro e os Morangos era um mundo completamente diferente daquilo que eu conhecia, apesar de já ter representado bastante teatro e muitos tipos de teatro diferente. Aquilo que tu aprendes depois a fazer televisão não aprendes no teatro, são coisas diferentes. E nesse sentido, eu costumo dizer que fazer televisão deu-me ferramentas e fez-me entender mais coisas sobre o teatro do que eu tinha entendido até então. Aprendi muito sobre teatro a fazer televisão. E nesse sentido foi uma experiência essencial na minha formação de ator.
Antes de passar à próxima pergunta, eu tenho aqui que dizer uma coisa que desde que fui... Desde Vais dizer que o que eu estou a pensar. E que eu também Não, estou acho a que pensar. não. Mas desde que fui buscar o Francisco e que ele disse a primeira palavra até agora, eu estou focada no sotaque dele, porque ele não tinha sotaque. Era exatamente aí que eu ia tocar também. Ele não tinha sotaque na série. Quem Opa, disse? Eu tinha sotaque, o Kiko é que não tinha. pois é. Exatamente. Peço desculpa. O Kiko não tinha sotaque, então, uau, estou mesmo surpreendida. Foi Mas difícil pela para ti esconder o positiva. sotaque. Nos primeiros anos era mais complicado, porque depois, como explicar isto? Isto do representar tem muito também do momento, da maneira como tu reages aos estímulos que tens em cena e basicamente, muitas vezes tu quando reages, essa reação não pode ser algo controlado, ou tu tens de tentar, na tua consciência de Correto. ator, estar o mais relaxado, menos agarrado a estereótipos que já tenhas. Mas é que o sotaque é ali uma coisa. Tivemos uma convidada também que tinha sotaque quando nós a entrevistámos e que não tinha como personagem. Foi Mafalda. Pois foi, Mafalda, sim. Mafalda Tavares. Sim, exatamente. Mafalda Tavares, que fez a temporada 8. E ela também tinha muito sotaque quando Do norte, não sim, é? exatamente. Quando vinha, e é um sotaque também muito cerrado. cerrado. E eu achei imensa graça porque ela não. A personagem dela, a Patrícia, notava. não tinha de todo sotaque. Então isso é incrível, porque eu acho que deve ser muito difícil vocês esconderem o sotaque quando está muito cerrado. Mas pronto, foi só à parte que eu tinha que dizer. Francisco. E atenção, naquela família então, tanto tu como o João Sim, escondiam o os dois. João Os dois. também. O João tem também. sotaque do dois, norte, é do exatamente. norte. Sim. O João também Então, também se um nota. nortenho e uma madeirense a fazerem dois Lisboa. Exatamente. Exatamente. Francisco, e agora perguntar-te aqui no seguimento do que o Tiago estava a falar, tu já acompanhavas a série dos Morangos ou só vias tipo episódios Eu esporádicos? vi a primeira, a segunda e a terceira temporada com És da time com que viu as regularidade. primeiras. Exato. A partir acho que foi durante a terceira que comecei a deixar de me interessar tanto por ver morangos. Mas nunca tinha passado pela cabeça entrar? Não, Ou tipo, eu gostava de... Como te digo, talvez na primeira vez que eu pensei em ser ator, obviamente a televisão é uma das referências que qualquer pessoa em Portugal tem, não é? A não ser que vá também ao teatro, mas Correto. caso contrário, a televisão é a montra, não Correto. é? Portanto, não estaria a mentir se dissesse que nunca me tinha imaginado a fazer televisão. Mas onde eu comecei a aprender realmente a representar foi no teatro. Foi no E a teatro. verdade é que quando se entra nesse mundo e se aprende por aí, há uma certa paixão que se desenvolve pela área, porque aprendemos muito a fazer teatro mesmo. Ok. Mesmo que seja depois uma área que não dê tanto dinheiro ou não haja muita oportunidade, por algum motivo os atores continuam sempre a fazer teatro e eu acho que é por isso. Descobres-te muito no teatro. Eu acho que é por aí. E essa mudança do teatro para a televisão depois também foi fácil para ti? Eu acho que como te explicar isto? No início não tinha grande noção do que é que implicava essa mudança em termos técnicos do teatro para a televisão, mas eu entusiasmei-me bastante com essa ideia porque eu gostei muito do projeto, eu gostei muito do grupo, gostei muito da ideia, gostei muito das pessoas. Isso também ajuda, não é? Isso Claro. ajuda tudo. E lembro-me de estar nos primeiros dias do projeto a ir fazer aulas de esgrima e depois a ir a correr para o estúdio, depois ir... Pronto, não sei, já não me lembro. Tiveste mesmo Outras aulas de esgrima? atividades de surf também. Tiveste mesmo aulas de esgrima? Sim, Que giro. pá, não tivemos Sim, meses naquilo, sim, mas claro, depois tivemos aulas para aprender os mínimos Giro. para conseguirmos pelo menos representar que Exatamente. sabíamos esgrimir, não é? Portanto, Exato. não, Já pelo, agora. pelo menos isso. Portanto, foi uma experiência que se tornou logo extremamente empolgante, estás a perceber? Portanto, quando eu comecei a trabalhar para a plural neste caso, Claro. a minha rotina passou a ser agora vais fazer esgrima, agora vais fazer surf, agora vais ensaiar, agora Tudo vais não sei o quê. tudo dentro do Kiko. Tudo dentro do Kiko. Exato, tudo dentro daquilo que o Kiko fazia. Pronto, é certo. Pronto, e portanto, nesse sentido há uma passagem, mas não me lembro de ser uma passagem dolorosa. E como é que se prepara e como é que se recebe uma personagem como o Kiko? Epá, foi curioso, porque ainda por cima tu sabes que o Kiko foi a personagem do casting. Aliás, o Kiko e o Bruno.
O Kiko e o Bruno Quem é foram que- as Foi o personagens. João que nos disse isso? Deve ter sido. Mas era o casting para todos? Para ou era só... todos. Ah, isso O não casting, sabia. Pensei que toda era a só para o- tinha sido só para o gente, toda a João. gente fez. Não, nós não sabíamos Pois sequer é Certo, verdade, certo, exatamente, certo, faz sentido. exatamente. Então eles pegaram numa cena. Ok. Pôs-se numa cena e toda a gente. Que giro. Portanto, tecnicamente Apresentava foste tu aquele melhor a fazer esse casting. Pá, não sei, olha, não Eu, sei. cá para isso mim depois foi há pelo tantas- nome, foi pelo nome. Pode ter sido Tô a também, brincar. também pode ter sido. Não sei, mas tu sabes que eu acho que naquele momento pá, eu não sei, só falando com quem escolheu, que eu também não estava dentro da cabeça das pessoas, mas eu não sei se num momento daqueles tu estás à procura de quem está a fazer melhor o Kiko, porque quer dizer, vários podem estar a fazer Claro. extremamente bem Mas o Kiko. é aquele que encaixa Eu estou a mas brincar, estou a em todas brincar. as medidas, não? Ou seja, Mas nas expressões, É no... isso que eu tenho dificuldade sempre em perceber, mas, ou seja, cada uma das pessoas que escolhe à partida tem uma ideia de um Kiko, certo? Pois, exato, se calhar esse foi o que... Tu foste o que fizeste mais match em todos os sentidos, Sim, e aqui digamos. estamos a Talvez- incluir também a parte física, É a isso que eu estou a parte. dizer. Por exemplo, agora postura, quando estávamos parte- a falar sobre isto, Não, eu estava a imaginar olha que algumas eu vou-te- expressões. Vou do Kiko. contradizer aí. Eu fui fazer o casting dos morangos, eu estava a acabar o conservatório e eu tinha uma barba deste tamanho e um cabelo deste tamanho. Portanto, Uou, ok, então. não, eu acho que no casting eles estão à procura do que é que tu tens. Não, Pois, não ok. é tanto. Acho. Como digo, Sim, sim, eu sim. supor Estamos aqui a que falar não- a todas as exposições. Mas também. eu acho, por este motivo que te dou, ou seja, eles não olharam para mim e viram. Pá, por acaso eu não tenho nenhuma foto para vos mostrar, mas eu estava a fazer. Depois envias-nos ainda Tá bem, ok. Eu estava a fazer uma curta de final de ano no conservatório e eu estava. Foi a primeira vez que deixei crescer a barba. Então eu estava com uma barba grande, assim, ainda com umas falhas de alguns sítios, mas estava com uma barba grande, com um cabelo grande. Eu lembro-me repente do nada a ver dia. com o Kiko. Não, nada. E fiz o workshop todo com esta imagem. Eu Ai, lembro-me adoro. que Muito bom. antes de ir fazer o casting final, que o João Pedreiro veio falar comigo e disse: Olha, tu devias pensar em tirar a barba antes de fazeres o casting. Eu disse, mas o João fez o conservatório, ele sabia. Claro. E eu disse: João, mas eu tenho uma exercício final do conservatório, eu não posso tirar a barba, tu sabes disso. Ele disse: Pá, eu sei, mas tu devias não ter barba agora. E eu, pois, mas agora tenho barba, o que é que eu vou fazer? Pronto, portanto, isto só para dizer que eu acho que no dia do casting é escolhido uma cena, pronto. Por algum motivo se escolhe só uma cena, mas essa é aquela cena, e eu acho que o que se quer perceber é o que é que cada um tem para dar, e dentro disso tu vais encaixá-lo em determinada Exatamente. personagem. Na televisão, ao contrário no teatro ou no cinema, em que muitas vezes os guiões já estão prontos e já estão escritos, na televisão as coisas vão-se construindo e permite que muitas vezes as personagens também se vão adaptando certo, a determinado momento do processo. Vês que um ator está-te a dar muito de determinada característica, se calhar a determinada altura, se aquilo encaixa com a personagem, tu também consegues passar Ok. mais esse lado para a personagem. Não sei, mas como digo, também não sou eu que escrevo, mas acredito que isso seja possível, que seja possível ao longo do projeto tu perceberes o que é que aquela pessoa tem, o que é que pode dar e o que é que poderia ser usado para É a não só ver personagem. a capacidade agora, mas também o potencial de futuro, não é? Claro, Exatamente. Daí que acho que no casting, arrisco-me a dizer, acho que não estavam à procura do Kiko, acho que estavam à procura de quem Vários. é que aqui poderia entrar no projeto. Uhum. Quem é que seria, quem é que tem uma energia que nós vemos. Que poderia ser naquela o turma. Brian, o Ricardo. Exato. E depois quando descobres Henrique. que és tu o Kiko, como é que preparas esta personagem assim, meia simpática, Para meia já, não qual é que foi o simpática? impacto quando a recebeste? Eu só queria ser um mau. Ok. Muito bom. A sério, eu só queria ser um mau. Não sabia qual, eu só não queria ser bom. Que fixe. Porque, e pronto, isto não porque sabia, porque nunca tinha feito televisão, mas pronto, muitos colegas já me tinham dito: fazeres televisão, dá pica mesmo a fazeres de mal. Fazer de mal é que é. E quando eu vi que ia fazer o Kiko, a questão é que nesse momento nós já tínhamos conhecimento de alguns episódios, já andávamos nós ainda não sabíamos as personagens, mas já andávamos a ler episódios. Portanto, nós, no primeiro dia de ensaios, exato, não foram dadas logo as personagens aos atores. Primeiro tivemos a ler os primeiros episódios, a discutir as cenas, a discutir os núcleos, pronto, e entretanto, depois as personagens são atribuídas. Portanto, quando eu, vou ser mesmo sincero com vocês, já que isto é para falar destas coisas, quando eu
soube que ia fazer o Kiko, fiquei muito contente, mas ao mesmo tempo muito preocupado, porque no episódio 8 eu tinha uma cena em que tinha que estar seminu a fazer posições de uma estátua grega, porque os alunos pois era. desenham, Era o iam- castigo da diretora. e eu só pensei, meu Deus, ok, isto vai ser para gravar já. Aqui ainda por cima isto é o episódio 8, eu nem sequer vou ter tempo para me ambientar aqui a ninguém, nem a Nem nada. sequer me habituei à ideia, já Nem me a querem nada. pôr ali. Vão-me pôr aqui de sunga para toda a gente estar a Pois é, desenhar, já meu não Deus me do lembrava céu. disso. Pronto, mas foi Ai, uma que massa. personagem que me deu muito gozo. É, Muito Por acaso gozo. acredito. E que características tuas é que tu tiveste que oferecer ao Kiko? Que semelhanças é que vocês dois acabaram por ter com o desenvolvimento da personagem? Ou nenhuma, mas Ah, pode acontecer. Como é difícil para mim te dizer isso concretamente. O Kiko não tem nada a ver ou melhor, o Kiko tem muito de mim, não é? Eu, nesse sentido, sou apologista, ou acredito que o ator, apesar de tudo, nunca deixa de ser quem é. Ou seja, ele está a emprestar características ou está a emprestar perspectivas que tem de coisas que viu e que experienciou, Exatamente. mas é sempre a sua perspectiva. Portanto, nunca é algo que o ator não é. Isto é a minha opinião. Podes Eu não- puxar mais por uma característica Exatamente. ou outra que Exatamente. até pode estar lá mais guardada dentro. Tudo aquilo que eu exprimo é sempre um reflexo daquilo que eu vi Claro. e da minha perspectiva. Portanto, eu nunca consigo fazer algo que não é de todo nada do que eu já uma vez tenha imaginado ou uns sapatos que eu nunca tenha calçado. Acho que isso não é possível. Mas em relação ao percurso do Kiko, o meu percurso não foi todo sequer parecido. Eu não fui propriamente o bad boy da escola, não fui propriamente O gozão. não fui propriamente o gozão, não fui propriamente O bullying dos bullying. irmãos. Sim, de todo. Quer dizer, com os irmãos a história é outra, não é? Mas pronto, o meu percurso não era aquele. Mas lembro-me de muitas vezes ir buscar referências da minha adolescência e da minha infância e na escola, e de situações e posso dizer que houve cenas em que eu, por exemplo, ia despir um moço que estava lá no recreio. Há uma cena também que eu e o Marcos despimos um colega e vamos pegar fogo às roupas. Não vou dizer que alguma vez vi alguém a fazer isto, mas eu às vezes vestia a pele de figuras que me lembravam Claro. da minha infância, como estavam, como se divertiam a fazer aquilo, como lhes dava gozo ver a outra pessoa a sofrer. E os morangos, pronto, vocês podem acreditar ou não é? Podem dizer, pronto, lá está ele a dizer isto, afinal era um ganda bully, mas não, de todo. Mas foi um espaço em que me permitiu, de uma forma saudável, sem estar efetivamente a matar nem a magoar ninguém, mas pôr-me nesse papel. Posso dizer o que emprestei ao Kiko muito, que era o meu, foi sem dúvida a minha teimosia e a minha capacidade de estar a refilar por tudo e por nada. Nesse sentido, Sim, realmente ele era muito refilão, é nesse verdade. sentido, É verdade. posso já abrir o jogo. Isso cá foi mesmo meu e fui eu que dei mesmo, porque foi sempre assim, infelizmente. Pronto, essencialmente em relação características físicas é como vos digo. Eu tinha barba e cabelo quando cheguei lá. Tem uma história engraçada sobre a caracterização. O João, quando nós fomos fazer o makeover, portanto, o João tinha o cabelo castanho escuro e passou para laranja platinado. E eu tinha a barba e o cabelo grande. E eles não sabiam bem o que é que iam fazer, mas na realidade isso é a melhor coisa que pode acontecer a uma equipa de caracterização, é chegar alguém, neste caso homem, com uma barba grande e um cabelo grande, que podes fazer o que quiseres. Exatamente, é com aquilo. verdade. Correto, É verdade. Podes fazer o que quiseres com aquilo, tens verdade. muitas possibilidades, portanto, quando eu cheguei, aquilo estavam todas contentes, meu Deus, vamos já, olha, vamos desfrizar já o cabelo todo, vamos pôr o cabelo todo liso. E então fizeram-me o alisamento do cabelo. E eu fiquei lá com o produto imenso tempo na cabeça, meia hora ou já não sei quanto tempo que fiquei ali com o produto na cabeça, a malta toda a fazer as suas alterações e de repente lá vou tirar o produto todo da cabeça e eu vejo o meu cabelo como nunca vi. Vocês estão a ver o meu cabelo, Correto. não é? Nada a ver. Imaginar um cabelo Nada a deste ver com- liso, não é? E então eu vejo o meu cabelo como nunca vi. Parecia uma coisa, não era liso, mas estava uma coisa assim, tipo Sim, água sim, costa, uma coisa, e eu, Por acaso- eu nunca tinha visto o meu cabelo assim, e sei lá, 10 minutos depois há um fio que está assim, que faz assim, toing, e depois este assim, toing, e depois toing, 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 pronto.
Então, não. Desistiram Já da parte- percebeu-se que não dava. Pronto, mas a barba foi à vida. A barba. Não, mas a barba já ia à vida. Essa da barba, a barba foi. É, até porque vocês estavam a representar Malta Aliás, 12º, exato, não a minha é? personagem Portanto, tinha 17 anos. É assim, isso não exatamente, quer ter dizer uma nada, barba, as pessoas não é? podem já ter uma boa passar por uma barba. puberdade mais cedo, não é? Exatamente, exatamente. Nunca se sabe, nunca se sabe. Se alguém nos estiver a ouvir e estiver nessa situação, tens que Sim, dizer sim, que é sim, normal. É verdade, é verdade. É verdade. Mas pronto, e foi isso. Então acabaram por decidir, mas que não queriam caracóis, então o que fizeram foi cortar o cabelo e eu não, alguém esticava-me o cabelo todos os dias, 2 ou 3 vezes ao dia, paciência. para eu ter o cabelo sempre puxadinho para trás. Mesmo assim, bastava apanhar uma umidadezinha, Claro, vinha um caracol vinha para logo. aparecer de algures e pronto. Estávamos aqui a falar, aliás, tu estavas a falar aqui de uma cena que gravaste com o Marcos e pegando nisso, enquanto estavas a dizer isso, eu lembrei-me de outra cena que por acaso até vi há pouco tempo, quando estava a passar pelo Pandamix, que estava a dar o Marcos e o Kiko dentro de uma sala com uma rapariga, coitadinha, que o Marcos lhes pesou uma garrafa de água para cima. Não sei se era dinheiro que vocês estavam a pedir e ela tirou dinheiro da carteira e tu estavas sentado, encostado a uma mesa e até lhe estavas a dizer, não, mas agora deixa a miúda ir. E o Marcos, não, agora vamos nos divertir um bocadinho. Abre a garrafa de água, despeja a garrafa de água para cima da miúda. Não te lembras também? Não é. Mas depois vão procurar que eu vi esta cena há pouco tempo. Como é que era gravar estas cenas assim mais tipo bully, digamos assim? Era um grande gosto. Eu aqui a achar que ele ia dizer, não, ficávamos a sentir Tinha um mais bocadinho mal. pena dos vossos colegas ou dos figurantes? Dos figurantes. Dos figurantes. Mas eles também estavam, eles sabiam que... Não, certo, mas pronto, nunca tinha pensado nisso. Também não, Nesta boa pergunta que pergunta. estás a colocar agora. Boa pergunta. Mas porque talvez para um figurante e sabendo como é que funciona a rotina dos figurantes na televisão, quer dizer, uma coisa era eu fazer bullying ao João Bernardes, mas que era uma coisa que estamos todos ali envolvidos, Claro, estamos todos na sala de atores, estamos todos na galhofa, depois de repente eu vou-te fazer bullying. Muitas vezes os figurantes chegavam à cena, era a primeira vez que eu estava a Nem ver. sabia o que é que ia acontecer, não é? Nem sabia o que é que ia acontecer, exatamente. Se calhar não sabia, ou se calhar já sabiam, mas pronto, eu não sabia como é que ia Exatamente, ser feito. é isso. Como é que ia isso, ser feito. é isso. Mas sim, se calhar, eu nunca fui figurante, mas não sei, se me perguntarem, epá, imagina-te numa salinha e de repente alguém vai lá, vai-te chamar e diz, olha, agora vais gravar a cena. E de repente vais ter com um tipo que nunca te viu, que está-te a ver pela primeira vez e esse tipo vai-te despejar uma garrafa de água em cima da cabeça e ainda vai gozar contigo e depois tu vais para a salinha e pronto, e depois vêm-se lá nos corredores, a malta fala. É assim, vai na volta, sai dali e diz, oh meu Deus, o Marcos despejou-me uma garrafa de água na cabeça. Não sei, mas pronto, mas se calhar pá, não é parvo dizer que estas cenas correm sempre muito melhor quando existe alguma intimidade Claro. entre quem Claro. está a fazê-la, não é? Penso eu. Mas quando é assim, pois eu percebo quando dizes que dá gozo, sim. Porque, sei lá, vocês dando-se todos ainda muito bem fora dali, ainda dá mais gozo às vezes as brincadeiras Claro, e estas partes claro. mais... Eu adoro ter argumentos para deitar garrafas de água Claro, em cima da cabeça dos meus exatamente. amigos. Portanto, às vezes faltam-me esses argumentos e é chato. Isso aí, a vida é chata, portanto, isso aí acho que considero uns Não, mas privilegiados houve ali até. umas cenas, por exemplo, a cena do atropelamento Mas olha que essa cena, desculpa teres de interromper, Não, mas não, só não. para te dizer que essa cena foi completamente à parte de tudo aquilo que eu estou aqui a dizer. Não, Não, é que foi não, uma não, cena não, claro. má de se gravar, foi uma cena muito boa de ser gravada. Aliás, acho que toda a gente que fez parte daquele momento na novela aprendeu bastante porque foi uma parte da história que foi gravada com muito cuidado e muita Claro, atenção e muito claro. detalhe, tanto o momento do atropelamento como o momento no hospital. Até porque é um ponto de viragem. Exatamente, Sem é um ponto dúvida, de viragem sem na dúvida. personagem. Foi muito, portanto, o atropelamento não foi toda uma cena gravada a gozar. Não, claro. Sim, eu Aqui sei. foi mais no sentido psicológico, no vosso psicológico, pode ter sido mesmo muito intenso. por Não, isso é foi, que- foi. Eu lembro-me que isso foi. Nós gravámos os exteriores a chegar a casa. A equipa não era muito grande, éramos poucos, estávamos a gravar, já me lembrar ali de manhãzinha mesmo, porque eu e o Marcos. Vocês iam para a escola, estava na hora de ir para a Não, escola. estávamos a voltar. Não, para estavam a casa voltar. da noite. Não, certo, vocês estavam Mas a sim, voltar ele a casa. estava a ir Mas para a escola. Ele é que estava a ir Exato, para a ele estava a ir escola. era a escola. hora de ir para a escola. Com a exatamente. mala E eu dele. lembro-me que éramos poucas pessoas, criou-se ali um ambiente, nem havia muita conversa, nem muita. No hospital então, isso foi mesmo gritante. Pois. No Hospital que não era um hospital, não era? Já, Como? o João já nos esteve a contar. Sim, Era um hospital que não era um hospital. Não, um hospital não. Eu já não me lembro o que é que era, mas Era um lar?
Deve ser um lar, sim. sim, Sim. acredito. Mas é verdade, o João quando nos revelou isso eu fiquei, uau, não era um hospital. Não, aquilo Fui não era um enganada. hospital. Lembro-me que tinha um corredor e depois lembro-me de ter gravado uma cena à porta a chorar, mas foi isso. Ou seja, nessas cenas, quer dizer, não quer dizer que não possa ser feito, mas nessa cena, nesse caso concreto, foi instalou-se um estado ali nesse lar, se é que era, se não disse que era lar, era porque era lar. Portanto, instalou-se ali uma aura naquele espaço em que realmente toda a gente mergulhou naquilo, nem sequer havia, como vos digo, nem havia muita conversa. Dava-se o corte, Estavam mesmo ali a pessoa no- estava ali, o João vinha, dava as indicações, precisas de fazer mais isto ou mais aquilo, ok. Pronto, vamos outra vez e pronto, e foi, lembro-me que foi um dia à parte, esse dia no lar, e o dia da gravação do atropelamento também tenho a ideia que foi um dia em que não houve grande galhofa e que foram cenas que foram levadas de uma forma diferente. Quando é que soubeste que ia haver essa cena de atropelar? Ou seja, sabiam desde o início que isso ia acontecer? Não, pois não não. sei responder quando é que soube. Não, mas sim, a minha pergunta, o que eu queria mesmo perguntar era como é que se reage, tipo de género, "Uau, vamos gravar uma cena mesmo de atropelamento, dado que, por exemplo, nunca tinhas feito televisão, pronto, gravado assim, como é que se grava assim uma cena logo dessas, não é? Assim, já tinha gravado um acidente de carro, portanto, Ok, no que pronto, toca à tá parte técnica não era Pronto, novo. ok. Não era novo e o acidente de carro nesse sentido, até acho que tecnicamente era mais complicado, porque eu tinha que ir a acelerar na direção de um poste e depois travar ali um pouco antes, e depois lembro-me que o carro, que era o mesmo, nessa altura estava com um problema qualquer no motor. Pois é por isso que vocês fazem estas coisas, é para saberem destas histórias. O carro estava com um problema no motor e então não conseguia arrancar, a não ser que tivesse em terceira. Aí é bem. Agora vamos lá arrancar um carro em terceira. Então o carro, para arrancar, era preciso estar uma Alguém- data de malta Ai. a empurrar, que era para ele ganhar velocidade para pegar. Isso é muito giro. Pronto. Ou então, não, desculpa, eu estou a contar mal a história. Não, o carro conseguia pegar à primeira, mas se acelerasse muito ou qualquer coisa assim, saltava uma peça qualquer no motor E abaixo. e então ele só conseguia arrancar em terceira. ok. Pronto, então cada vez que acontecia um problema, parava-se, levantava-se o capô do carro e punha-se lá a peça no sítio e aquilo arrancava outra vez. O problema foi quando eles puseram a câmara no capô toda amarrada à Pois. volta. Portanto, essa história foi essa. Uau. Não houve um momento em que aquilo saltou, então não se podia estar a desmanchar aquilo tudo, então todos os takes seguintes foram feitos com a equipa toda a empurrar o carro Coitados. para poder arrancar o carro em terceira. Portanto, essa cena Muito tecnicamente foi mais complicada que a do acidente. Agora, eu não me recordo mesmo o que é que foi que senti quando vi a cena, porque eu também vou-te ser sincero, eu na altura não me apercebi logo, ou seja, isso é o início da Da transição do importância da eu cena. não me apercebi logo da Pois importância sim, dessa percebo. cena. Depois quando a história vai sendo construída, à medida que a história vai ser construída é diferente, claro. Esse é o ponto de viragem na personagem, sem dúvida. sem Mas, dúvida. mas depois há o envolvimento com a Sara, há de repente o interesse dele. Olha, isso foi uma coisa que me aconteceu, o interesse nos estudos. Isso aconteceu-me no 9º ano. Eu na escola nunca fui um aluno de 5, nem de 20, nem nada disso. Pronto, sempre fui um pouco QB, para ser sincero, sempre fui um pouco QB, mas depois há ali uma fase que é quando passo ali a meados do 9º ano, que é quando me dá um clique assim e comecei a sentir interesse pelas matérias, porque eu acho que há um momento na aprendizagem em que a malta faz isto quase de forma automática e Espontâneo. natural, o aprender a ler, o aprender as palavras, o aprender o som. Eu nem me lembro de ter aprendido nada disso, não é? Eu- Quer dizer, eu- lembro-me Percebo, de estar na escola, lembro-me de estar a escrever 50 A's e 50 E's, Exato. lembro-me de fazer isso, mas eu não me lembro de estar a pensar, é assim então que se lê. Isso é uma coisa que acontece naturalmente. É automático, claro. E a mim, um momento na minha vida pessoal em que se dá o clique, em que eu de repente começo a associar, ok, esta matéria é interessante e começo a encaixar as coisas na cabeça e as histórias. História, gosto bastante de história. Eu também, isso aconteceu comigo. Eu no 9º ano, quando fizemos os exames nacionais, eu fui sempre aluno de 3, às vezes tinha uns 4. Não chumbava, mas era Claro. maioritariamente 3. E há ali um momento no 9º ano em que eu nos exames nacionais saquei 90%, e isso porque há ali uma fase em que tive um interesse bastante grande em aprender as matérias e em perceber afinal o que é que era isto, a ciência, o que é que era a história, afinal e de repente as coisas encaixavam-se na cabeça. E depois disso passo para o teatro, que é quando numa altura em que já estou focado
na matéria, em que já quero perceber a história do teatro, o que é que Claro, foi, como é que claro. isto começou. E aí também já Quem é era? algo que te dá mais pica a perceber e aprender. Exatamente, exato, e estás envolvida. Depois de repente estás na escola, sabes que estás habituado a ter aulas na sala de aula, de repente passas para o 10º ano e metade das aulas são práticas Exato. no palco, a aprender técnicas e Sim, isso é voz muito e mais corpo, giro, claro. e de repente nesse momento já estava envolvido. Claro. E aí, pronto, eu tornei-me um bocadinho melhor aluno nesse momento, quando passei para o teatro. É que o Francisco estava a falar dos estudos e eu estava a dizer que o Kiko tinha interesse nos estudos, mas por causa da Sara. Sim, acabou por ser essa um pouco a Convinha-lhe as motivação. explicações. A motivação dele foi um pouco essa. Pronto, e essa passagem deu muita pica criar o Bully, como vos digo, não foi todo o meu percurso, mas foi um espaço em que eu tive para poder desenhar na minha cabeça uma pessoa que era uma mistura de N pessoas que eu Claro. vi na minha vida, na minha infância, e isso deu-me muita pica. Depois deu-me muita pica também fazer a alteração, porque isso é desafiante. Tu começares como mau ou começares como bom, pronto, tem os seus desafios, mas se tu começares como mau e passares para bom, ou É que é começares toda como uma bom, evolução e depois uma mudança Exatamente. de shift muito grande. Exatamente, não é uma personagem nova, é a mesma personagem, ou seja, aquilo que tu tinhas construído antes é o que vais manter, ok? Mas agora tens que adaptar, tens que humanizar mais ainda a Verdade. personagem, porque agora vais ter que mostrar como é que o mesmo tipo que tu construíste há um ano atrás, como é que ele agora mantém-se sendo a mesma personagem, mas pensando de uma forma diferente. Verdade. E isso dá. E essa tua inspiração nas outras pessoas aconteceu mais na primeira parte da tua personagem, que és o mau, ou na segunda parte da personagem, que és o bom? Na primeira. Sim, na primeira. Depois, na segunda depois era mais fácil, ele ia pondo um bocadinho mais Foste mais autêntico em relação àquele que tu és como pessoa, se calhar. Ok, na segunda parte. Pá, eu quero-te dizer que sou mais parecido com a segunda parte do que com a da primeira, portanto Resumo não da tenho muito conversa bem com o como Francisco. O Francisco não revia-se mais no Kiko faz um. Não, mas gostei muito de fazer a primeira parte, gostei mesmo muito. Claro, também gostei mesmo. desafia-vos mais. E portanto. ficaste com pena de não ser tipo o Marcos, que mantém-se mal Não, até ao não, final? De Ou- todo. Ah, de tadinho, ele todo. também não era assim tão mau, o Marcos, ele fazia rir. Tá bem, pronto, mas era mais vilão, foi Sim, mais sim, constante Sim. a nível de É ser verdade, é vilão. verdade. Não, depende, ou seja, eu não te vou dizer que ficava chateado se ele tivesse ficado mal até ao fim, mas como te digo, também é um desafio bastante Sim, grande sim. fazer esta passagem, apresentas uma figura que de repente é outra coisa qualquer, sendo a Verdade. mesma figura. Isso E estavas a dizer uma coisa agora que eu estava a pensar enquanto estavas a falar, que era, eles tinham um triângulo, né? Portanto era o Marcos, era o Kiko e o Ricardo. E é engraçado porque neste triângulo, apesar deles os três fazerem muita coisa mais, menos simpática a muita gente, os três juntos, eram três pessoas com, não, eu não quero dizer maldades, mas com personalidades bastante diferentes, ou seja, porque em termos de ser mau, era o Marcos, era o Kiko e depois era o Ricardo, mas davam-se sempre os três, estavam sempre os três juntos, mas não eram maus ao mesmo tempo e da mesma forma. É engraçado. É engraçado, sim, senhor, mas eu gostava mais do meu mal. O meu mal, nesse sentido, porque o Marcos era muito mau também. Mas eu acho que o meu era mais maquiavélico. Eu acho que o Kiko Era um mais bocadinho, maquiavélico. eu percebo, sim, sim. Se Tinha calhar as ideias Porque o mais. Marcos é era mais mais- inteligente, era mais Passado. criativo. O Marcos era. mas o Marcos era mais tipo. Era só parvo. No sentido da pessoa da personagem, né? O Marcos era mais parvinho e mais gozão. E o Kiko metia ali um bocadinho mais de. Sim, os é verdade. textos, Maldade, tínhamos não sei. muitos lembro, tínhamos uma Era mais cena agressivo. de bullying com a Micaela Lupo, que ela fazia e aqui há uma cena que nós temos em que ela estava assim e ela fazia aquilo muito bem, pá, ela estava assim num cantinho, assim, com um ar super frágil, assim, quase com medo de tirar uma bolacha de limão que ela tinha num Tupperware e então está na dúvida se come ou não, se calhar sim, vai por causa comer um da- bocadinho e aparece o Kiko todo de galifão e senta-se ao lado dela e diz: pá, vais comer isso tudo? Já ouviste bem a tua filha? Eu não comia isso. E, pá, e ela fica tão, ai, mas agora o que é que eu faço? Então deixa que eu como. E como. Muito E ela bom. dá-lhe as bolachas. E eu lembro-me, isso, pronto, também dava-me bem também com a Micaela e pronto, e também Claro. sabia que ela não era anorética, portanto aí a pessoa até se Claro. sente mais à vontade para carregar.
E lembro-me que essa cena lembro-me perfeitamente de a gravar. Lembro-me que me deu uma pica enorme, enorme. Estar-lhe a dizer, estar-lhe a fazer aquela conversa e ela a receber aquilo, que aquilo é super frágil. Não, meu Deus, agora até as pessoas já estão a reparar. E nunca se desmancharam a rir. Ou desmanchavam-se Muitas a rir. vezes. Muitas vezes. Isso não te posso dizer que não aconteceu, porque aconteceu muitas Que era aquele vezes. que se ria mais. É pá, todos. Não te sei dizer. Não foi o João que disse que o Heitor também Não, estava mas sempre a fazer... Mas o Heitor era a provocar quem Exato, estava a gravar. é isso. sim. Então, mas eles podiam estar a gravar e desmanchavam-se a rir por causa do Heitor Lourenço. Mas já vamos ao Heitor. Agora Já vou vamos, aqui já. falar. É verdade. Vou aqui falar, quer Já saber como é que era a tua relação com o Marcos e com o Ricardo, ou seja, com o Tiago Costa e com o... Está aqui escondido. Diogo Almeida. Diogo Almeida. Isso. Qual era a minha relação pessoal com eles? Sim. Era bastante boa. E fora dentro das Era câmaras. bastante como- boa, nós dávamos bastante bem os três, nós fazíamos muita coisa juntos, inclusive fora do trabalho. Acabaram por criar ali Sim, uma... é inevitável, porque trabalhas muitas horas juntos e não é só o trabalhar junto, não é só estar no mesmo espaço, tu crias coisas com aquelas pessoas. Portanto, é inevitável que acabes a conhecer as pessoas Claro. mais fundo e pronto, hoje se calhar as pessoas também lembram-se desse trio tão bem precisamente por isso, porque eles... Havia Porque complicidade. eles davam-se muito bem os três, verdade, é por isso é que, pronto. E depois se calhar metia ficaram- mais juízo nos outros e assim. Sim, eles eram todos diferentes uns dos outros, mas sim, nós dávamos-nos todos bastante bem e tínhamos, muitas vezes, saíamos do estúdio e íamos jantar, mas isso também não era só com os três, era com todos. Sim. Eu, na altura, o João Bernardo há de vos ter contado que nós vivemos Viveram os dois. juntos, exatamente. Então eu estava a viver numa casa quando estava a acabar a faculdade e ainda continuei a viver nessa casa na altura dos Morangos. E, entretanto, houve um quarto que ficou vago e calha na altura em que o João fica na novela e muda-se para cá e não tem casa, não tem sítio. Nós até nem falávamos muito na altura do workshop. Eu também estava a acabar o conservatório, eu ia lá com o tempo contado, Claro. chegava lá à hora, acabava a coisa, já saía para ir ou para o conservatório ou para ir para os ensaios ou outra coisa qualquer, portanto eu não falava muito com o João, mas acabou por, com naturalidade, de acontecer isto do João vir viver comigo para a minha casa. É que foi mesmo engraçado, porque foi viver para a tua casa, vocês eram irmãos nos morangos, portanto foi giro. Foi, sim, e quando ele veio, quando surgiu a ideia de ele vir para a minha casa, ainda nem sabíamos que íamos ser irmãos, acho. Não, já sabia sim, desculpa, já sabia sim. Já? Não, agora ia dizer asneira. Já sabíamos sim. Mas pronto, mas não foi essa a razão. A razão foi que eu tinha um quarto vago em casa. Não... Mas isto para dizer o quê? Que, portanto, como nós vivíamos juntos, e não éramos só nós, a Carolina Loureira, a Inês e o Luís Garcia também viviam juntos. Mas era muito normal nós sairmos do estúdio e irmos para casa para uma destas Todos casas. da temporada 9 chegam aqui e dizem-me É uma verdade, coisa. é verdade. Passavam a vida em casa uns dos outros, iam jantar, tinham uma Era. relação mesmo, um grupo muito unido. Mas acaba por ser natural que isso aconteça, porque para já é uma mudança radical na vida de todos Sim, os isso que é entraram verdade. na novela. Eu lembro-me de ter ido ao Colombo um dia antes de novela estrear, um dia antes, e estava uma miúda a trabalhar na Pull&Bear que era figurante nos Morangos. E eu lembro-me que foi lá comprar 2 hoodies. E dela de mandar a boca, já vieste comprar os hoodies, como quem diz, já estás a preparar. Porque efetivamente aquilo era uma loucura. E eu acredito que a nossa temporada já nem foi das piores, mas era uma loucura. Não conseguias andar de metro. Quer dizer, conseguias, mas era. Sim, mas... Não conseguias estar tu estavas ali a mandar, isso agora já não acontece da mesma forma, mas estavas ali a mandar uma mensagem e de repente levantas a cabeça, então não sei quantas pessoas aqui a olhar para ti espacadamente, isso é estranho, estás a perceber? Então é normal que depois estas pessoas acabem depois a criar os seus espaços, Claro. Neste caso acabava por ser as casas. Uns dos Cada outros. um. Mas o João Pedreiro, por acaso, quando esteve cá, disse-nos mesmo que sentiu que o vosso grupo foi dos grupos mais unidos. Notava-se mesmo a vossa união. Não era, Isso nós é muito dávamos fixe. todos bastante Isso bem. é muito fixe. E com a Carolina Loureira, a Sara, como é que vocês se davam? Como é que foi criar esse par romântico, essa vossa Foi dinâmica? porreiro, porque para já a Carolina era, portanto, a Carolina estava a namorar com o Tiago É verdade. desde o início praticamente da Mas novela. eu vou ter que te interromper, eu vou ter mesmo que dizer isto. Vocês eram literalmente, e não descurando os outros pares românticos, mas vocês eram o meu casal favorito. Porque eu gostei Ok. imenso de como é que foi criado a história, como é que surgiu. Vocês andavam sempre a picar, se não Exato, gostavam do isso é outro. muito mais- Nós na primeira temporada relacionávamos muito, os personagens relacionavam-se muito pouco, aliás, Não, mas depois começaram a chocar muito. Sim, Vocês sim, era detestavam-se. Era isso, sim, Isso é sim. super giro, eu gostei muito. Para mim, vocês Eu eram tenho a mesmo- ideia disso, eu tenho a ideia que a personagem da Carolina na primeira temporada, mas se calhar
na primeira temporada, na temporada de inverno, na primeira metade da temporada de inverno, é uma personagem que eu tenho a ideia que interagimos muito pouco um com o outro. É verdade. Por acaso Estávamos acho na que mesma- sim. na Porque me- ela estava mais estava com o com namorado, com a Gerson, Ana Rita, exatamente. Pronto, e depois há ali um momento, pronto, entre o Ricardo e a Ana Rita, realmente que depois o Kiko e a Sara começam a chocar bastante. Depois o Kiko era um baldas, ela tinha Fizeram os preocupações trabalhos ecológicas e fazias os trabalhos com ela. E não Sim, mas fazias- lá está, foi no momento em que começaram a Só um fazer trabalhos de grupo. É só um verdade. trabalho, isso É. começa com um trabalho. Exatamente. É, Trabalho de numa matemática, aula, numa aula acho eu. numa aula Não? com o Heitor Lourenço. com a Que personagem. a Sara estava aqui à frente, o Kiko estava atrás, Não, ela tinha certo, feito certo. Agora o não. trabalho todo sozinha. É, e depois o Heitor Lourenço vai perguntar à Sara se foi mesmo, se o Kiko fez mesmo o Exatamente, trabalho. exatamente, Sim, já me Uma lembro. coisa desse género. Pronto. Depois, isto é engraçado, porque é isso, quer dizer, o Tiago na altura era uma pessoa bastante próxima a mim e de repente a namorada dele vai fazer de minha namorada na novela. Mas era engraçado porque nós tínhamos muito à vontade um com o outro, estávamos muito à vontade um com o outro, portanto foi a minha primeira namorada em televisão e pronto, era uma pessoa com quem eu me sentia mesmo à Não, vontade foi muito giro. para fazer E as aquilo. vossas discussões então, quando estavam a estudar juntos, as vossas discussões eram incríveis. Era muito de engraçado. além. Era muito muito engraçado, porreiro. era muito engraçado. E como é que foi fazer de filho da Rosa Vila e do Heitor Lourenço? Foi, pronto, como te digo, foi a primeira. Eu lembro-me quando recebemos os papéis com as caras de cada núcleo, pá, é de repente tu olhares para um puto Grandes que quis pais. sempre ser ator, não é? E de repente vês que vão ser teus pais, duas pessoas que tu já vês na televisão desde os teus 6 ou 7 anos de idade quando começaste a ver televisão. Isso era uma das grandes vantagens também dos Morangos, é que para além de ser um espaço em que permitia que os atores errassem, que os atores aprendessem, era um projeto que, da maneira que estava construído, permitia sempre que em cada temporada houvesse um espaço para pessoas mais experientes e mais Os velhas mentores. pudessem estar lá também a passar. Por isso, o projeto dos Morangos para mim foi dos melhores projetos que já foi feito em televisão em Portugal. Independentemente pronto, eu gosto-se mais desta série, Claro, gosto-se mais claro, da outra. claro. Nesta eu era mais novo, depois perdi interesse, mas o projeto dos Morangos, para mim, é dos melhores projetos que já foi. Aprendeste muito com a Rosa e com o criança. Heitor? Sem dúvida alguma, e com todos. De repente estás a ver o que é. Não, é que não é só a Rosa e o Heitor. Eu depois disse a também Rosa e o Heitor porque está tens- mais no teu núcleo. Ah, e ali. também Tens já a temos Luísa aqui o Cruz, Lourenço também. tens a- Estávamos há bocado a enumerar as pessoas. Ai, o Lourenço O Henrique. Lourenço Lourenço Henrique. Henriques, Também tens a já Luísa tivemos Cruz, aqui. Tinhas a Maria Henrique, tinhas o Carlos Cunha, quer dizer, depois em cada núcleo tu tens assim grandes É verdade, dinossauros. sem dúvida. E como te digo, não é muito. Nem estou a ver assim outro projeto em que fosse possível, ou que a estrutura Sim, do sim, próprio projeto permitisse que tu tivesses uma data de malta nova que está a começar e que está a trabalhar diariamente com grandes uma data nomes, de sim, malta sim, que sim. está nisto há imenso tempo e Sem dúvida. que tem muito prestígio e pronto. E é um espaço em que tu podes estar ali, experimentar, falhar. O João Pereira diz isso muitas vezes, pá, o que tem de bom também nos Morangos é isso, é que nos Morangos se calhar há mais abertura para a gente repetir a cena 4 ou 5 vezes se for preciso, até o Sim, puto sim, perceber sim. o que é que é para fazer, ou o que é que lhe estamos a tentar pedir. E nesse sentido, acho que é um projeto, pronto, acho que vai voltar, não é? Nunca Vai. devia ter acabado, é a minha opinião. Nunca- A sério? Sim. Concordo, Acho que a ideia mas- dos morangos estarem esgotados é uma ilusão, isso não existe. Para mim, os morangos, por aquilo que estávamos a falar há bocadinho, tu perguntaste-me quais foram as séries que eu vi, não foi? Eu vi até a terceira, não vi mais. Mas houve pessoas que viram a minha. E há pessoas que hoje me mandam mensagens. Nós vimos todas. Exato. Há pessoas que me mandam mensagens no Instagram que eu percebo que são putos que se calhar a minha série foi para eles aquilo que a primeira foi para mim. Estás a perceber? Passado não sei quantos É anos, verdade. ainda. Portanto, na realidade, os morangos esgotarem nessa ideia é uma ilusão, porque o que se renova não é a série, é a São geração. gerações, exatamente. É a geração. Sim, e vão-se adaptando, tal como as temporadas a 7 e a 8 foram mais da música e do canto, a vossa Pronto, foi mais da exato. moda, portanto poderia-se ir A reinventando história pode ser sempre temas a mesma. e. A Exatamente. história pode ser sempre a mesma. A história da minha série não era muito diferente da história da primeira série, do Pipi e da Joana. Também havia um triângulo amoroso, também era um deles que vinha de fora. Sim, mas foram-se ajustando aos tempos, foram-se Exato, adaptando, exato. tocaram noutros temas sociais também que
que estavam mais, não é na berra que eu queria dizer, mas que eram mais atuais mais na contemporâneos, altura, mais contemporâneos. mais contemporâneos, exatamente. Mas interessante, acho que... Sim, nesse sentido acho que pronto, há de haver muitas razões para os morangos terem deixado de dar, mas eu não acredito na ideia de que a novela estava esgotada ou que o conceito estava esgotado. Acho que o conceito não se esgota e acho que pronto, todos os projetos que se tentou fazer depois dos morangos na tentativa de substituir falharam quase todos. Ou todos. Porque também foram muitas temporadas, muitos episódios, e as pessoas já estavam tão... Havia hábito, havia tradição. Foi aqui uma quebra de hábito para tentar passar para outros que depois não... Portanto, na tentativa de dares uma alternativa diferente, porque já estava esgotado, quebrou-se com uma... Pronto, E achas que esses projetos teriam tido o sucesso, teriam tido maior sucesso se fossem iguais, mas com o nome Morangos com Açúcar? É uma boa pergunta, não te sei dizer. A gente pode estar aqui realmente a filosofar sobre isto e a supor. Eu acho que há uma quebra em relação ao conceito que tinha sido criado. Porque vem logo a seguir o I Love It, se não me engano. Exatamente. O I Love It tinha muitas parecenças com os morangos. Sim, e a equipa era praticamente a mesma. Foi. Era o João Pedreira a fazer a direção de ator. Mesmo assim eu acho que era um bocadinho diferente. Em termos de realização, a realização era diferente. Cortava completamente com aquilo que estava a ser feito nos morangos. Mas foi o I Love It, eu depois a acho massa que apesar fresca. de tudo, se tu pensares bem, pá, faço uma série em morangos, faço outra série em morangos, a seguir a mesma equipa, o mesmo diretor de atores, os mesmos realizadores, vão fazer morangos? Não vamos fazer morangos, vamos chamar I Love It. Mas só que não funcionou assim, estás a perceber? Não, a verdade é que as coisas não aconteceram assim, quebrou-se. Ninguém fala do I Love It como, verdade, como falava é do... Sim, é verdade. Tanto que agora ou de viu-se qualquer uma das outras. anunciou-se que os morangos iam voltar e de repente... E de repente está uma loucura e estão filas... Pronto, é isso. Os morangos têm um espaço que é muito deles. E vai ser único sempre. Há um espaço que é muito dos morangos, que foi na altura em que surgiram, a altura o que é que acontecia na televisão portuguesa na altura, portanto não é agora, acho eu, podemos tentar criar um projeto igual, mas nenhum projeto vai conseguir nascer em 2003, acho eu, 2002. 2003. Nenhum projeto consegue voltar atrás no tempo e nascer em 2003, na altura em que os morangos nasceram e teriam o impacto que os morangos tiveram. E pronto, nesse sentido, fico muito contente que voltem e espero, que isso para mim é que não é garantido, mas espero que consigam pegar Vais ver? no caminho onde estavam. Vou. Não te digo que vou acompanhar Não, como acompanhei as claro, primeiras três, claro. mas vou certamente ver os morangos.